Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, chegou o momento de definição, de definir de qual lado vamos querer estar, porque temos que escolher entre dois lados. Temos que escolher se queremos ficar do lado do Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus, para que possamos pregar esse Evangelho, defender esse Evangelho sempre, ou vamos ficar do lado do Evangelho misturado, deturpado, pervertido, que é totalmente o oposto do Evangelho genuíno, e que infelizmente hoje muitos estão envolvidos, enredados de tal forma que já não querem dar ouvidos ao Evangelho genuíno e preferem ficar no Evangelho misturado, deturpado, pervertido. Então, nesses dias, nós temos que nos definir. E isso tem que ser feito agora. Não dá mais para esperar. Não dá mais para ficar em cima do muro, como alguns estão, na dúvida, entre um e outro. Temos que escolher um lado apenas, meus irmãos. Se baseando naquele texto em que o Senhor Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, ou eu posso dizer, baseado nisso, que ninguém pode viver em dois evangelhos ao mesmo tempo. Não dá, é impossível. Ninguém pode ficar dividido dessa forma entre esses dois evangelhos. Entre o evangelho genuíno e o evangelho misturado para pervertido. Não dá. Porque os dois são opostos entre si. São contrários, são diferentes. Um não tem nada a ver com o outro. Ou seja, o evangelho genuíno não tem nada a ver com o evangelho misturado, deturpado e pervertido. E o evangelho misturado, deturpado e pervertido não tem nada a ver com o evangelho genuíno. Agora, diante de você, existem essas duas opções. É simples de escolher. Faça sua escolha e escolha um lado. Eu já escolhi o meu lado, já decidi ficar do lado do evangelho genuíno. Esse é o evangelho que eu quero para a minha vida. Esse é o evangelho que eu quero pregar, que eu quero viver. É esse o evangelho que eu quero defender. Para sempre. Não há espaço na minha vida mais para esse outro evangelho misturado dentro para o pervertido. Por isso, agora, eu só quero ficar envolvido e enredado pelo evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Esse sim, eu quero permanecer. Eu quero permanecer na verdade do evangelho genuíno. Então, se você também quer, eu espero que você faça a sua escolha pelo evangelho genuíno. E ao fazer a sua escolha pelo evangelho genuíno, você vai sair fora, escapar e fugir do evangelho misturado e do para pervertido, que só serve para perturbar a vida das pessoas, só serve para destruir, só serve para levar as pessoas para a ruína e perdição, só serve para perverter a fé e a consciência das pessoas. É para isso que esse evangelho misturado para pervertido serve. Não serve para mais nada. É uma porcaria que não serve para mais nada, a não ser isso. Então eu não quero isso para a minha vida. Quero repelir. Quero sentir nojo e vergonha disso. Isso não serve para mim. É nocivo, causa mal, me prejudica, me atrapalha, me faz morrer. Então eu não quero isso para mim. Não quero esse mal para mim. Não quero essas más consequências para a minha vida. E eu espero que você também não queira para a sua vida todas as más consequências que venham desse evangelho misturado e para o pervertido. Porque são consequências terríveis.
E se você não estiver obedecendo ao Evangelho do Senhor Jesus, que é o Evangelho do Reino, Evangelho genuíno, puro e simples, se você não estiver obedecendo a esse Evangelho, o que vai acontecer é que você será banido da face do Senhor e da glória do seu poder. É isso que está escrito que vai acontecer. Não há como mudar. Essa sentença já está definida. Então, quem tem que se definir agora é você. Para saber de qual lado você vai estar. Então, essa escolha é sua. Tem que ser feita por sua livre e espontânea vontade. De forma voluntária. Ninguém vai te forçar. Ninguém vai te torturar. Ninguém vai querer te enforcar. Ninguém vai querer colocar a mão no seu pescoço para você decidir. Ninguém vai te colocar contra a parede e te forçar a escolher um lado. Não. Ninguém vai fazer isso. Ninguém mesmo. A escolha tem que ser sua. Tem que ser uma decisão pessoal sua. Tem que ser uma decisão definitiva. Porque o momento que estamos vivendo agora, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, é para se definir isso. Você já tem visto aí, pelo mundo afora, os sinais mostrando claramente que a volta do Senhor Jesus já está para acontecer. Vai ser breve. Não vai demorar muito. Então, antes que isso aconteça, antes que a volta do Senhor Jesus aconteça de fato e de verdade, quando ele vier com poder e glória sobre as nuvens, antes disso acontecer, ainda existe um tempo. E esse é o tempo da sua escolha. Esse é o tempo de você escolher. Não deixe passar esse tempo. Não desperdice. Não haja com negligência agora. Porque quando esse tempo acabar, não haverá mais tempo. O tempo é agora, é urgente, é hoje. Então você tem que fazer isso hoje, meus irmãos. Porque ninguém mais pode viver tolerando. Ninguém mais pode viver. Ninguém mais pode ficar envolvido e enredado por um evangelho misturado para pervertido. Que ele está cheio de comércio, de misticismo, de riquezas, de amor do dinheiro, de fábulas, de invencionices, de outras doutrinas, de várias coisas erradas, pervertidas, que são inconvenientes aos santos, que são inconvenientes para a sua vida, são inconvenientes mesmo. E o que é conveniente para a sua vida é o evangelho genuíno. Ele é conveniente para a sua vida porque vai manter a sua vida em Cristo saudável. É o que vai manter a sua vida aprovada. É o que vai manter a sua vida longe das coisas erradas. Para que essas coisas erradas não te contaminem, não te possam infectar, não possam sujar a sua vida, macular a sua vida em tempo algum. Então, meus irmãos, só o Evangelho do Senhor Jesus é esse, que você tem que escolher ficar do lado dele, com o Senhor Jesus. Então, não há mais dúvidas entre o que você deve fazer. Agora você já tem um discernimento, você já tem as suas faculdades mentais exercitadas para discernir o bem e o mal, o que é certo e o que é errado. Você tem que fazer isso por si mesmo, para o seu próprio bem. Porque se você continuar envolvido e enredado pelo evangelho misturado para pervertido, isso só vai contribuir para o seu próprio mal. Então, agora é a hora de você decidir. Faça como eu fiz. Eu escolhi viver no evangelho genuíno. E vou viver assim para sempre. Porque eu já escapei, já fugi, já saí fora desse evangelho misturado para pervertido. Agora,
o evangelho genuíno está em minha vida. Esse é o evangelho que eu prego, que eu vivo. Não há outro. Lembra lá do que Paulo falou na Epístola de Paulo aos Gálatas? Logo no primeiro capítulo, nos primeiros versículos ali, ele fala, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, só existe um evangelho genuíno, que é o evangelho do Senhor Jesus. Esse é o evangelho que você tem que querer para a sua vida. Assim como eu quis para a minha vida, você também tem que querer o mesmo. E assim todos os nossos outros irmãos também. Para que assim a igreja, de forma geral, de forma unânime, possa estar para sempre no evangelho genuíno. Para que possamos falar a mesma coisa. Para que possamos ter o mesmo parecer. É isso que tem que acontecer. Esse é o objetivo desta mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, nos levar de volta para o evangelho genuíno. É isso que tem que acontecer. Então que isso possa acontecer para que assim o progresso de nossa vida em Cristo possa continuar acontecendo e se aperfeiçoando cada vez mais dentro de tudo aquilo que Ele começou a fazer e ensinar, dentro de tudo aquilo que Ele concorda e aprova, para que assim possamos viver de um modo digno do Senhor Jesus para o seu inteiro agrado e também de um modo digno do Evangelho, genuíno, puro e simples. Então que isso possa acontecer com todos nós, meus irmãos, para que assim possamos juntos estar firmados nesse Evangelho, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Então que isso aconteça com cada um de nós para sempre, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, eu vou ler aqui mais uma mensagem que também, assim como esta aqui, vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem se chama Continueis progredindo cada vez mais. Sim, meus irmãos, quando o Senhor Jesus disse, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, aquela igreja que ele edificou sobre essa pedra, ela não pode ficar parada, estática, passiva. Ela não pode continuar do mesmo jeito. Não, meus irmãos, ele não quer isso em tempo algum. Pelo contrário, ele quer que essa igreja possa progredir em tudo aquilo que ele começou a fazer e ensinar, em todas as coisas que ele aprova, em todas as obras que ele aprova. A igreja tem que progredir no próprio exemplo do Senhor Jesus, na prática da sã doutrina. Tem que progredir em muitas práticas que contribuem para o próprio aperfeiçoamento dos santos. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus quer que a sua igreja possa progredir cada vez mais. E Ele nos deu esse estímulo. E pelas Escrituras existem muitos textos que falam sobre isso, nos estimulando a progredir cada vez mais. Então, isso mostra que o Senhor Jesus quer que você e eu e os nossos outros irmãos possamos progredir sempre, nunca parar, nunca desistir. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ou seja, aquele que põe a mão no arado e desiste, não é apto para o reino de Deus. Mas aquele que põe a mão no arado, e continua progredindo, continua avançando, continua olhando para frente, continua caminhando para frente, esse é o que vai progredir na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E assim vai sendo transformado, vai sendo aperfeiçoado cada vez mais. Esse é o objetivo que o Senhor Jesus quer que se cumpra na sua igreja. Que ela seja uma igreja que possa progredir. Então, cada um de nós hoje tem que ter esse estímulo, tem que seguir esse estímulo. Tem que ser estimulado a cada vez mais progredir. E isso aconteceu muitas vezes. Nas Escrituras existem alguns textos que falam sobre isso.
Então, antes de ler essa mensagem em si, que se chama Continueis progredindo cada vez mais, eu vou ler aqui 2 textos das Escrituras que mostram que é necessário sim que a igreja possa progredir. E o primeiro está aqui na Epístola de Paulo aos Colossenses, porque na cidade de Colossos a igreja tinha que progredir também. Então, esse texto que eu vou ler aqui agora serviu de estímulo para os irmãos progredirem. E, com certeza, eles, estimulados por essa palavra, continuaram a progredir. O progresso espiritual da igreja tem que continuar acontecendo, tem que progredir, não pode parar. Então, foi com esse objetivo que o apóstolo Paulo escreveu esse texto aqui que eu vou ler agora, que está aqui na Epístola de Paulo aos Colossenses. Está escrito assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, meus irmãos, o objetivo de Paulo escrever isso para a igreja de Colossos era para que ela tivesse esse estímulo, esse encorajamento de continuar progredindo cada vez mais. Da forma que eles receberam Cristo Jesus, eles deviam andar nele. Mas deviam andar nele progredindo. Cada vez mais progredindo, sem parar. Não para ficarem do mesmo jeito. Não para ficarem com a vida espiritual fraca, indefesa, inútil. Não, meus irmãos. Quando você tem esse estímulo de progredir, é para fazer com que a sua vida possa ser mais forte, possa ser mais ativa, possa ter uma fé operante. Esse é o objetivo. Então, hoje, esse estímulo chega para você através dessa epístola aqui, nesse texto que eu li nessa epístola. Da mesma forma que aqueles irmãos de Colossos foram estimulados por esse texto, esse texto tem que te estimular hoje a você progredir também, para que você possa crescer e sempre crescendo em ações de graça, sempre assim, tem que ser sempre assim, nunca parar. Então que você possa, se baseando nesse texto, começar a progredir cada vez mais. Mas, como eu disse, existem alguns textos que falam sobre isso. E eu vou ler mais um aqui, que está aqui na segunda epístola de Pedro. É um texto é um texto que vai nos estimular ainda mais a progredirmos. E esse texto aqui está na segunda epístola de Pedro. E ele está escrito assim: Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, todas essas coisas, ele falou aqui, se todas essas coisas existirem em nós e em nós forem aumentando, ou seja, forem progredindo, o resultado disso é que elas vão fazer com que cada um de nós hoje não sejamos nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, essa palavra é de estímulo para cada um de nós hoje, para que, através dessa palavra, possamos nos estimular uns aos outros a progredirmos cada vez mais. Esse é o objetivo desse texto, para as nossas vidas hoje. Devemos continuar crescendo, progredindo. Essas coisas têm que aumentar em nossas vidas. Todas elas têm que aumentar cada vez mais. Isso é o progresso que vai acontecer em nossas vidas, se isso acontecer. Assim, nós devemos procurar com diligência fazer isso, com dedicação, com vontade, com determinação, sem parar. Porque até o fim de nossa carreira, até o fim do tempo de nossa peregrinação, isso tem que acontecer dia após dia. Temos que ir nos transformando de glória em glória, cada vez mais. E cada vez que isso acontecer, estaremos mais nos aperfeiçoando dia após dia. Porque nós devemos esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para as coisas que à nossa frente estão. Então, meus irmãos, vamos fazer isso, porque só desta maneira, só progredindo, só fazendo com que essas coisas possam aumentar em nossas vidas de forma progressiva, é que não tropeçaremos em tempo algum. Então, se você, ao longo de sua carreira, ao longo do tempo que resta de sua peregrinação, você não quiser tropeçar em tempo algum, você tem que, com diligência cada vez maior, procurar se progredir cada vez mais. Progredir cada vez mais. Esse é o objetivo da sua vida, da minha vida, da vida de todos os nossos outros irmãos, da vida da igreja. Porque isso tem que acontecer na igreja, dia após dia. A igreja tem que ter esse interesse, essa vontade de querer progredir cada vez mais. Então, que agora possamos entender isso, para que assim possa acontecer. Porque nesses últimos dias que estamos vivendo, que antecedem a volta do Senhor Jesus, é nesse período de tempo que isso tem que ser vivido com mais intensidade. Ou seja, nós temos que progredir com mais intensidade, com mais força, com mais vontade, com mais ânimo. Então, vamos nos estimular uns aos outros, baseado no que está escrito, para que possamos progredir. E assim possamos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, porque Ele é o maior interessado em que a sua igreja possa continuar progredindo cada vez mais. Então, meus irmãos, que isso possa acontecer com todos nós, segundo a vontade do próprio Senhor Jesus, que nos enviou essa mensagem aqui hoje, que eu vou ler aqui agora, que se chama Continueis progredindo cada vez mais. E ela começa assim: está escrito: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, nós temos que continuar em avançar e se desenvolver ainda mais para que sempre possamos melhorar em nosso aperfeiçoamento e em nosso procedimento exemplar como sal da terra e luz do mundo. Por isso, devemos continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo isso tudo sem murmurações e nem contendas, para que assim possamos nos tornar irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis,
mesmo que estejamos no meio dessa geração corrupta e pervertida, que nunca pode nos afetar em nada que possa atrapalhar o nosso próprio progresso, para que estejamos totalmente conscientizados de como devemos viver e agradar a Deus. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, Ele quer ver a sua igreja, que Ele edificou sobre si mesmo e que Ele comprou com o seu próprio sangue, progredindo no amor, progredindo em viver pela fé, progredindo em viver na esperança do Evangelho, progredindo na perseverança, progredindo na graça genuína de Deus, progredindo em meio às perseguições. Sim, meu irmão, o Senhor Jesus quer ver a sua igreja progredir em buscar e pensar nas coisas lá do alto, progredir na simplicidade e pureza devidas a Cristo, progredir em viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, progredir em orar e vigiar em todo o tempo, progredir na vida exemplar, progredir em conhecer as profundezas de Deus e progredir em obedecer ao Evangelho de Cristo. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, para cada um de nós, os resultados de progredirmos em tudo isso e em muito mais irão fazer com que não sejamos nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o maior interessado em que possamos progredir cada vez mais. É por isso que vem dele todo o estímulo e encorajamento para que possamos ter o bom ânimo nesses últimos dias que antecedem a sua volta, de continuarmos a viver pela fé, continuando a correr a carreira que nos foi proposta, sempre olhando firmemente para o Senhor Jesus, sem que no tempo que resta de nossa peregrinação neste mundo possamos retroceder, e sim prosseguir, para que possamos escapar de todas as coisas que tentam nos fazer desistir de progredirmos, para que assim possamos, naquele dia, estarmos de pé na presença de nosso único, soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, até aquele dia em que o Senhor Jesus voltar, Ele quer ver cada um de nós progredindo cada vez mais. Esse estímulo é nos dado por Ele hoje, através dessa mensagem. Então, agora que já recebemos essa mensagem, já estamos inteirados que é isso que devemos fazer, sempre. Então, meus irmãos, vamos agora, como igreja, como somos membros uns dos outros, vamos falar essa verdade uns para os outros, para nos estimularmos a progredirmos cada vez mais. Quando isso acontecer de forma unânime na igreja, nós iremos progredir, nós iremos começar a progredir cada vez mais. Para assim podermos chegar no final de nossa carreira aprovados. Para que assim sejamos os vencedores. Então, meus irmãos, vamos fazer isso para que assim aconteça. O Senhor Jesus espera isso de nossas vidas hoje. É isso que Ele quer da sua igreja nesses últimos dias que antecedem a sua volta. Ele quer ver isso. Ele quer ver essa atitude efetiva de nossa parte. Ele quer ver isso. Então, vamos corresponder a essa expectativa que o Senhor Jesus quer ver em nossas vidas hoje. E vamos continuar progredindo cada vez mais. Vamos fazer isso para que assim sejamos uma igreja que sempre procura progredir para alcançar algo mais aperfeiçoador, algo maior, algo que o Senhor Jesus vai operar em nossas vidas. Os resultados de querermos progredir cada vez mais irão acontecer quando Ele mesmo operar isso em nossas vidas. Porque é dele que vai vir esses resultados. Mas devemos tomar essa atitude para que assim aconteça, segundo a vontade do Senhor Jesus.
que é muito claro e simples para as nossas vidas. Ele quer que continuemos progredindo cada vez mais, para que assim possamos servir a Deus da maneira certa e não da errada. Então, meus irmãos, que tudo isso que já foi falado aqui possa servir para a edificação da igreja, para que a igreja possa estar sendo edificada no seu próprio progresso espiritual, que é algo que o Senhor Jesus concorda que a igreja esteja buscando esse progresso. Então, que isso possa acontecer com todos nós, meus irmãos. Esse é o objetivo, essa é a mensagem que o Senhor Jesus trouxe para as nossas vidas hoje, para servir de estímulo para cada um de nós. Então, que isso possa acontecer com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.